tragédia que assola a província do Rio Grande do Sul, no Brasil, com inundações gigantes destruindo hospitais, casas, carreteiras, escolas e também na agricultura, de alguma maneira foi prevista e anunciada. Porém, isso não levou os governantes a atuarem com responsabilidade de governar. Houve redução de obras preventivas e o parlamento segue aprovando leis que favorecem a desertificação e o desmatamento. Agora trata-se de outra peleia. A ganância do grande capital quer impedir o governo Lula de destinar recursos adicionais em grande monta para salvar vidas e reconstruir tudo que foi destruído. Trata-se da peleia contra o terror do Estado mínimo. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande satisfação tê-los aqui novamente nesse nosso novo encontro para buscar entender cada vez mais profundamente o Brasil, mesmo em momentos de grandes tragédias, como o que ocorre no Rio Grande do Sul, inundado, mas também houve uma série de medidas que ampliaram a destruição, que facilitaram a destruição, que concorreram para que essa tragédia fosse cada vez maior. E para isso nós temos como convidada aqui do nosso programa de hoje a professora Nina Simone Vilaverde Moura. Ela é geógrafa, professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a quem damos nossas boas-vindas e agradecendo muito por estar aqui conosco em Latitude Brasil. Já perguntando, professora, primeiramente, nossa solidariedade ao povo gaúcho, mas o que é que levou a que essa destruição fosse tão grande, tão penosa? Boa noite, Beto. Boa noite aos ouvintes. Sim, esse desastre foi enorme, né? E como todo grande evento, como todo grande desastre, são vários motivos que levaram a essa consequência tão desastrosa, né? Eu colocaria elas em 3 níveis de escala. Né? Num primeiro nível, eu diria que é o global, o nível global, né? Considerando que os eventos extremos já indicavam, pelo aumento, pela mudança climática, que os eventos extremos seriam mais intensos e mais frequentes, em áreas de instabilidade. O nosso estado do Rio Grande do Sul, ele se localiza, do ponto de vista geográfico, numa área de instabilidade, porque ele está sob a ação de diferentes massas de ar. As massas de ar do Atlântico e as massas de ar polares, além dos jatos que vêm da Amazônia. Então, já é uma área de instabilidade. Os indícios de que desses locais com essas características seriam os primeiros a sentir os efeitos das mudanças climáticas já era dito, já era indicado, né? No segundo momento, eu diria que as características geográficas do nosso estado, que se caracterizam pelo relevo e pelas bacias hidrográficas, possibilitaram a confluência das águas, né, num único ponto, né? E com uma intensidade muito grande de precipitação, não é? Essas águas confluíram numa grande área, que são 1/3 da área do Rio Grande do Sul, são cursos d'água que se confluem até a Guaíba, né? Que é o ponto final, que vai para a Laguna dos Patos e depois para o oceano, né? E num terceiro nível, eu diria não menos importante, mas é em questão de escala, né? Tem todo o processo de ocupação do nosso estado, tanto na área rural quanto na área urbana, né? Com desmatamento, com tipo de cultivo, às vezes com manejo inadequado, com áreas drenadas, áreas impermeabilizadas, né? E todo um sistema também precário, né, de contenção de enchentes, como foi o caso do município de Porto Alegre. Perfeito. Professora, vamos analisar esse último ponto. Em que dimensão, em que envergadura a senhora colocaria
as políticas públicas ou a ausência delas para que isso tivesse se agravado tanto como aconteceu hoje. Tristemente, é a realidade do Rio Grande do Sul hoje. Olha, há um problema também de diversas esferas, né? Como eu te falei, que os problemas estão relacionados à esfera global, nacional, regional e local, né? Certo. Também a gente vai ver, né, que a precariedade desse sistema articulado que deveria existir agravou a situação, né? Porque tudo o que aconteceu, e de certa forma ainda está acontecendo, porque nós ainda temos áreas alagadas, as pessoas ainda estão sendo nos abrigos, né? Ela é uma conjuntura de várias esferas de gestores públicos que não trabalham conjuntamente, né? Ou trabalham contra, digamos assim, uma cidade ou um local de qualidade de vida, né? E também existe uma grande desigualdade social dentro desses lugares, né? Nem todo mundo é atingido da mesma maneira, né? Os mais vulneráveis são aqueles que mais sofrem, que inclusive são esses que ainda continuam em abrigos, ainda continuam às vezes, com áreas alagadas. Bom, a gente tem no Brasil já há algum tempo o desmantelamento de vários setores públicos que cuidavam especificamente do planejamento, né? Isso em termos federais, estaduais e também em termos de município. Especificamente aqui em Porto Alegre, onde eu estou residindo, houve a extinção de um departamento que cuidava exatamente do sistema de contenção de cheias, né? Foi extinto, extinção. É forte. Ele foi extinto, ele deixou de existir mesmo. Parte dos funcionários que trabalhavam nesse setor, que era o DEP, Departamento de Esgoto Pluvial, né, passaram a trabalhar, e o núcleo, digamos assim, passou a trabalhar no DEMAI, que é um sistema também de águas de águas de Porto Alegre, né, DEMAI, Municipal de Águas e Esgoto. Tivemos também o desmantelamento a nível de Estado de vários órgãos de planejamento, digamos assim, que responsável, né, pelo controle de preservação das áreas verdes, né, controle de preservação das matas ciliares, né, também na questão do urbano, muitas áreas sendo ocupadas indevidamente ou alterações do plano diretor antes vigente em benefício de alguns setores, não é? Em áreas suscetíveis a alagamento, né? Então, nós temos uma série de ações a nível de escalas diferenciadas, não é? Que prejudicaram muito o planejamento, não é? E, consequentemente, um planejamento assim, ambiental, uma preocupação ambiental. Né? O que a gente vê é um planejamento voltado para alguns setores econômicos, para uma classe social que tem mais poder aquisitivo, né? E em detrimento de uma grande população que não está ao alcance desse mercado, né? No caso urbano, mercado imobiliário. Nós sabemos que há, no caso do desenvolvimento agrícola brasileiro, uma opção em vários estados, no caso do Rio Grande do Sul não é muito diferente, uma opção pela monocultura. Em que sentido esse tipo pode levar a facilitar, por exemplo, uma vazão desordenada das águas e, ao mesmo tempo, dificultar políticas de prevenção de eventos dessa natureza e, além de tudo, contribuir para a extinção de matas, né? Quer dizer, o desflorestamento é algo que facilita enormemente uma vazão descontrolada e trágica das águas, como aconteceu aí, afetando, por exemplo, a produção de arroz e muitas outras. Não, sem dúvida, sim, né? Nós estamos aqui no Brasil, há um monopólio muito grande, né? É um país agroexportador e predominantemente aqui no Rio Grande do Sul nós temos dois cultivos que predominam com esse tipo de mercado, né? Digamos, as grandes monoculturas, elas são da soja e do arroz, predominantemente, né? Tem outras ainda, o trigo, mas depois tem alguns outros produtos de menor
é a intensidade, né? Mas as grandes monoculturas estão associadas a esses dois grandes produtos, né? Soja e arroz. Então, especificamente, né, como eu estava te falando, os rios dessa grande bacia, que se conflui toda em direção ao Guaíba, eles têm as suas nascentes lá no alto, no Planalto, né, ao Sim, norte do estado, e eles nascem lá a cerca de 800 a 900 metros de altitude. perfeito. Eles descem pela escarpa, que a gente chama do Planalto, a uma altitude de 600 de maneira violenta. É violenta que eu digo assim, em alta declividade, tem vales Claro, profundos. perfeito. Quando ele chega na base dessa escarpa, ele já encontra uma área mais plana, né? E é onde estão as planícies fluviais, né? Hum, Então, nós temos aqui, em função desse acumulado de chuva, nós tivemos aqui problemas na encosta, em função dos escorregamentos, deslizamentos, né? E aí houve uma perda muito grande de solo, né? E todo esse material de solo foi acumulado na parte de baixo, onde estão as planícies, né? O que que perfeito. a gente viu, né? Na área da mata, onde que teria campos e matas, que basicamente na região dos escarpas, onde estão os plantios diversos e também de soja, né? Eles foram bastante, houve uma perda imensa de solos, uma erosão enorme, né? Uhum, Solos foram perdidos, né? Cicatrizes de escorregamento foram abertos, né? certo, E a gente entende que muito dessa vegetação que se tirou poderia conter, né? perfeito. Conter esse solo, conter desse processo tão significativo que foi de erosão, Eu né? quero lhe E fazer inutilizando. uma outra pergunta sobre isso, mas eu preciso fazer uma pequena pausa aqui no programa Latitude Brasil e em Uhum, seguida eu volto sim. ao tema. Estamos conversando com a professora Nina Simone Vilaverde Moura, que é geógrafa, professora do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre a tragédia, as inundações ocorridas e que ainda estão vigentes lá no Rio Grande do Sul. Voltamos já já com Latitude Brasil. Hoje estamos conversando com a professora Nina Simone. Ela é geógrafa, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre a tragédia das inundações que devastaram a população, a economia, os equipamentos sociais lá naquele nosso querido estado do Rio Grande do Sul, a quem prestamos a nossa solidariedade. Mas, professora, essa descida das águas, essa diferença de níveis de altura e também concorrendo com o fato de ter havido um desmatamento em razão da monocultura que predomina não só no Rio Grande do Sul, mas em boa parte do nosso país, da nossa agricultura hoje, de que maneira isso poderia ter sido minimizado com algum tipo de obras de engenharia, por exemplo, que permitisse, com barragens ou algo dessa natureza, uma relação mais regular, mais planejada com a vazão das águas, evitando algo descontrolado e devastador como aconteceu. Olha, Beto, eu acho que o que aconteceu e que acontece, né, é um sistema extremamente conectado. Como a gente estava falando, os rios nascem no topo, eles Uhum. descem a escarpa, correm pela depressão e chegam à planície, né? E esse sistema articulado, conectado, né, ele só é eficiente no caso de uma prevenção se a gente pensar ele como um todo também, tá? Então, eu creio que muitas obras de engenharia, elas são intervenções pontuais, eles pegam um único aspecto, né, do problema. E muitas vezes eles são paliativos, não é? Eles são por aquele momento e naquela localidade.
Considerando que a gente está no processo de aquecimento global e que esses eventos vão ser recorrentes e talvez até com mais intensidade, né, a gente percebe que essas intervenções elas podem ser ineficientes, não é? Diante das situações que a gente tem aí que esperar. Né? Infelizmente, a gente pode acontecer. E, Ou além do seja, o mais, o problema que é a gente muito maior, né? É uma magnitude, uma envergadura maior que essas obras teriam um efeito bem reduzido. vê, Assim? sim, sim, teria um efeito bem reduzido, né? E pontuais também, né? E como a gente viu, em muitos casos, os sistemas que já existiam, eles não funcionaram, né? Por uma precarização do serviço mesmo de manutenção, que é feito pelo Estado, mas que foi, como eu estava te falando, os setores foram precarizados, né? Alguns extintos. Então, todo esse sistema de manutenção dos diques, dos muros, das comportas que existiam aqui na região, por exemplo, de Porto Alegre, eles não funcionaram, né? Então, você vê que obras, às vezes, eles são pontuais e dependem também de uma manutenção regular, que a gente carece disso, e a previsão é de outros eventos, né, com maior magnitude. Então, a gente estaria sempre tendo que readaptar aos novos eventos, aos novos níveis, né, de inundação, por exemplo. Perfeito, mas a gente conhece algumas cidades, aqui me ocorre falar de Amsterdã, onde há obras que permitem uma relação com as águas, inclusive há um desnível ali muito grande, natural, né, em relação ao nível das águas, e aquilo não se transforma numa uma tragédia, em algo descontrolado, a população não é vitimada, ou seja, isso não nos encorajaria a buscar também soluções de outra natureza para buscar uma relação mais inteligente e planejada com o movimento das águas? Eu acho que sim, agora mais do que nunca isso está claro que a gente precisa pensar num novo planejamento, né? Em função de que este evento, embora tinha sido previsto, né, que novos eventos aconteceriam, assim, ou que eventos extremos seriam intensificados, ele surpreendeu muito, né? Isso surpreendeu muito que já tenha ocorrido. Tá? A nível internacional, as estimativas do IPCC é que esse tipo de eventos, né, poderia ter acontecer mais tarde e já aconteceram agora. Então a gente está vendo a coisa se agravar, né? Só para tu ter uma ideia do quanto choveu aqui, em média, choveu em 10 dias o que choveria em um ano. Caramba, caramba. A média de precipitação dos nossos municípios no Rio Grande do Sul está em torno de 1.200 a 1.300 milímetros. Choveu em alguns setores do central do Rio Grande do Sul 900 milímetros. Meu Deus. Então, você veja que foi um acúmulo enorme de chuvas. E por que que essa chuva ocorreu, né? Porque a gente tinha uma área de muito quente no sudeste do Brasil que impediu que as frentes frias vindas do sul avançassem e que também as frentes vindas do Amazonas entrassem no sudeste. Tudo isso se concentrou no Rio Grande do Sul. E toda essa conjuntura é característica já, né, das mudanças climáticas, do aumento da temperatura nos oceanos. Porque a gente já não eram precipitações, né, normais, já indicava há alguns anos que essas precipitações já estavam aumentando e que essa foi, de fato, uma precipitação que reuniu a conjuntura de instabilidade que tem o Estado e se agravou, né, por essa barreira de quente, né, pressão de calor que teve no Sudeste, fruto do aquecimento global, e que as frentes frias, as águas se acumularam exatamente no Rio Grande do Sul. Né? E agora, Então, professora, como é que nós poderíamos pensar assim, se é possível prever que pode voltar a ocorrer, como a sociedade, como a academia, como os setores sociais organizados devem se comportar, os governos, o Estado, para ações preventivas? olha, ele tem que realmente incorporar, né, que de fato esses eventos vão acontecer.
né? Com mais frequência. A gente não sabe até se nas próximas semanas, que já está indicando chuva, como é que isso vai se comportar, né? Então, isso é uma questão de prevenção. Eu acho que o Brasil tem que investir muito em prevenção. Infelizmente, não é só o Brasil, mas a maioria dos países que sofrem com desastres, eles se preocupam mais no momento do emergência, no momento do desastre, né? Todo investimento, às vezes, a maioria do investimento é para esse momento. Mas a prevenção é que tem gasto menor, né? Na verdade, seria muito mais positivo em termos de perdas de vida econômicas, né? E tudo mais, se isso fosse investido nisso. Então, existe uma necessidade muito grande, primeiro, de criar um grande reconhecimento de quais são as áreas suscetíveis a esses eventos, né? Impedir que essas áreas, de fato, sejam ocupadas, né? Respeitar a natureza dessas áreas, que são, na sua maioria, espaços da própria água, né? As pessoas têm que estar preparadas, né? Houve relatos, assim, de pessoas que não sabiam que tinha um dique, que o dique ia estourar, né? Não tinha nem sabia ideia do que existia um dique, morando naquele bairro há mais de 10 anos. Quer dizer, uma falta de conhecimento do seu lugar de moradia, né? Isso é um enorme problema de vulnerabilidade social. E aí é o papel do Estado, né? Papel do poder público, né? De informar, de alertar, de prevenir. Então. Sim, isso, instruir isso dentro da escola, criar, né, um sistema de prevenção, né? Eu acho que tem que também a questão da legislação. O Brasil tem uma legislação ambiental que já foi muito invejada, né? Mas nos últimos anos houve um desmantelamento, uma flexibilidade muito grande das leis, né? Abriram-se frestas aí que permitiram ocupações, exceções, né? Que muito prejudicou e contribuiu para que a gente chegasse nessa situação, né? Lamentavelmente, né, professora, essa legislação que já foi avançada, hoje ela retrocedeu em boa medida, junto com as tragédias que estamos vendo. Professora, queria agradecer muito a sua presença aqui, enriquecimento de informações que a senhora nos trouxe, foi muito grande. Telesur estará sempre de portas abertas para suas novas explicações do futuro. Voltaremos a convidá-la. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço. Estivemos conversando com a professora Nina Simone. Ela é geógrafa, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e explicou aqui para nós causas e fatores para entender por que dessas inundações tão violentas, desses fenômenos tão extremos, e para desenvolvermos uma ação consciente, preventiva, para minimizar e ter uma relação respeitosa com a natureza. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Até o próximo Latitude Brasil. Tchau.